Olá, seja muito bem-vindo. Estou aqui com meu amigo Rafael E eu Sales com meu amigo Frank Almada, e você está no Amigos de Lei. uma conversa extrajurídica. E hoje, meu amigo Rafael Sales, eu estava querendo muito conhecer esse nosso convidado pessoalmente, Super especial, porque viu? ele está estourado aí, o homem que já foi ex-morador de rua, ex-lavador de carro, ex-motoboy, ex-chapeiro de lanchonete, ex-boleiro, ex-promotor de vendas e agora é advogado e palestrante e tem a OAB 50 mil. E dando show, né? Dando várias entrevistas aí, Brasil afora. Já saiu reportagem nas principais jornais do Ceará, principais jornais do Brasil. Já foi pro G1, já foi recentemente pro É de Casa. Passou o sábado lá de manhã conversando com os apresentadores da Rede Globo. Tudo sendo preparado para estar aqui hoje no Claro. Amigos de Lei. Vamos conversar, receber aqui com muito carinho nosso colega de profissão agora, doutor Sérgio Pereira. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Bem-vindo, Sérgio. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos conversar um pouco aí da minha trajetória, com a intenção, é claro, de inspirar pessoas, né? Inspirar as pessoas aí a voltarem a estudar, mostrando com a minha história que é possível, né? É possível uma pessoa que passou por tudo que eu passei, situação de rua, e tudo mais, e hoje me tornei um advogado. Meu amigo Rafael Sales, e vendo a OAB 50 mil, para quem não é advogado cearense, para contextualizar isso, tá? Eu vou me sentir um pouco velho agora. A minha OAB, o número dela eu tirei em 2008, Sim. é 20.964. Então estamos na OAB 50 mil. Já estamos aqui com um dos dinossauros da advocacia cearense. A minha eu tirei em 2011 e é 24 mil, 24.675. Então, para você ter uma ideia do salto e da importância também, de todo modo, para a advocacia, isso mostra também o crescimento, né, da nossa classe. Meu amigo, me diga uma coisa. Vamos começar aqui pelo começo da sua trajetória, que é realmente inspiradora e todo mundo quer saber como foi que tudo começou, né? Então, conta pra gente como foi essa passagem da sua vida de ser ex-morador de rua, como se deu isso e como você conseguiu sair dessa condição. Tudo começou com a separação dos meus pais. A gente morava no interior do Maranhão. Eu sou maranhense, sou de Imperatriz. Mas na época que meus pais se separaram, a gente estava numa cidadezinha chamada Centro do Toinho, no Maranhão. Meu pai era vaqueiro na época, de uma fazenda lá. Então eles se separaram. Eu tinha aproximadamente 7 anos de idade. E a minha mãe me levou para o interior do Pará, junto com duas irmãs. E meu pai ficou no Maranhão com o meu irmão. Então aí começou eh, uma ida e vinda minha do Pará para o Maranhão. A minha mãe, algum tempo depois, ela encontrou um novo companheiro e o meu pai, uma nova companheira, né? Fizeram novas famílias. E eu estava ali entrando na minha adolescência e eu não aceitava o término da nossa família. Eu era muito apegado, não sou até hoje, muito apegado com meus irmãos e a gente ficamos cada um para um lado, sabe? Algum irmão teve tempo que foi morar com tia, eu também cheguei a morar com tia, cheguei a morar com minha avó paterna, e eu ia para casa do meu pai e passava um tempo, como eu não me dava com a minha madrasta, ele me mandava para casa da minha mãe, e na casa da minha mãe passava um tempo, também não me dava com meu padrasto, ela me mandava para casa do meu pai de volta. E quando foi mais ou menos assim, eu com 11 para 12 anos de idade, entre uma dessas viagens, lembro que a minha mãe, na época, a gente era uma família muito humilde, até hoje, né? Nós somos pessoas humildes. Minha mãe, sem dinheiro, ela vendeu uma panela para pagar a passagem. A passagem era R$ 14, de uma cidade chamada Goianésia do Pará até outra cidade chamada Vila Nova dos Martírios, no Maranhão. E minha mãe me deu o troco. Foi R$ 6. E eu com aquela sensação de
de abandono, aquela sensação, pô, minha mãe tá me trocando pelo meu padrasto, meu pai tá me trocando pela minha madrasta. E eu desci do ônibus e resolvi mudar o meu caminho. E com esses R$ 6 no bolso, eu consegui chegar em Teresina, no Piauí. Teresina era uma cidade que eu só ouvia falar. Só ouvia falar, eu sempre fui do interior. Pra você ter uma ideia, eu nunca tinha visto um prédio na minha vida, sabe? Prédios, 5 andares, nunca tinha visto. Eu nunca tinha visto um semáforo na minha vida, porque realmente eu era do interior, não tinha semáforo. Mar, eu nunca tinha visto o mar. Então cheguei em Teresina e sem conhecer ninguém, sabe? Naquela cidade grande, sem oportunidades, eu tive que morar nas ruas. E fiquei em Teresina, dormindo nas calçadas, passei fome, cheguei a comer comida do lixo, porque não tinha dinheiro, mas eu ia me virando, comia umas frutas ali na Ceasa, aquelas frutas que não dá para vender, né? Que tá amassada, que tem uma parte estragada, que eles não conseguem comercializar. Eu comia aquilo. Eu lembro que na rodoviária tinha um box, um pequeno box, e eu falei pro dono do box se eu podia lavar os pratos dele, os pratos ali das refeições que ele vendia, em troca de um prato de comida. E quase todas as noites ele me dava um prato de comida. Eu lavava as louçazinhas dele, ele me dava um prato de comida. E eu permaneci assim por aproximadamente um ano em Teresina, sabe? Até eu resolver seguir, porque não tive oportunidade, e chegar em Fortaleza. E como foi a sua vinda, Sérgio, de Teresina para Fortaleza? De Teresina para Fortaleza, eu vim através de uma carona com um caminhoneiro. Eu disse a ele que eu morava em Fortaleza e, e que eu não tinha condições, né? Que eu tinha saído de casa e que eu não tinha condições, e ele me trouxe até Fortaleza. Então eu cheguei aqui em Fortaleza. Só antes da gente prosseguir, só uma curiosidade, né? Então você brigas com o padrasto, madrasta, aquela dificuldade de convívio, tanto numa casa quanto na outra, com 12, 13 anos de idade, decide, vem na sua cabeça, rapaz, vou mudar o rumo da minha história, vou pra Teresina. O que é que passava na cabeça de um menino de 12, 13 anos? Qual era a ideia? Qual era a expectativa? Eu vou chegar em Teresina, o que é que vai acontecer? Como é que eu vou mudar a minha história? O que é que se passava para chegar a tomar essa decisão? Eu, naquele momento, acho que não passava nada na minha cabeça, assim. Eu só queria fugir daquela Saí situação. dali. Só queria fugir dessa situação familiar, né? E então eu não sabia o que eu estava fazendo. Eu disse, eu vou sem saber de nada, né? E E quando chegou lá? quando chegou lá, eu lembro que quando eu cheguei lá, eu fui rodar na cidade, né? Fui conhecer a cidade. Fui ver coisas que eu nunca tinha visto, né, na cidade. Então eu fiquei perambulando pela cidade. Esse é agora engraçado que ele falando aqui, né? Só, olha, eu nunca não tinha visto mar, não tinha Visto visto prédio de 5 prédio, nem andares. semáforo. Foi pra Teresina também, não viu o mar, não viu o É, prédio, mas tinha semáforo já, né, lá. Tinha assim, mas lá tem alguns prédios pequenos, mas tem. Eu lembro em Teresina, é, pessoal de Teresina é brincadeira do Franco, viu? Para o pessoal de Teresina, eu sei que eles são ótimos, por isso que eu tiro essa brincadeira. eu lembro em Teresina uma coisa que me marcou muito, que eu também nunca tinha conhecido um shopping, né? E eu ficava rodando na cidade. E eu fui no shopping de Teresina e eu lembro que tinha uma pista de patinação no gelo. E aquilo eu fiquei assim, caramba, que legal. É, realmente. Em Teresina, É. Dentro de um shopping. Isso aí, foi isso mesmo. Sérgio, e o que eu fico pensando também, e aqui eu acho que talvez seja importante também para quem está nessa condição, né? Eu acho que, acho não, né? É algo impensável pra gente aqui, pra mim, Rafael.
eu não, como é que dorme a pessoa, como é que ela se alimenta, como é que ela toma banho, como é que ela se veste, né? É algo que a gente não tem nenhuma figura mental que eu possa analisar isso, né? E além de tudo isso, deve ter muito o preconceito, muito. eh, eu não sei, Sérgio, você já chegou a ser acusado de alguma coisa? Já se envolveu em briga em rua? Como é que também você chega num canto, aí tem outra pessoa que já tem aquele espaço? Como é que você conseguiu lidar também com isso, né? Você chegar num canto que você não conhecia ninguém, não era nem de lá, e ficar lá ainda por um ano. Essa questão de canto, né, de espaço, isso acontece muito com os flanelinha. Isso acontece muito com os flanelinha, né? Normalmente eles têm aqueles canto determinado. Olha, aqui só quem pode olhar carro é eu, sabe? Mas certa vez eu não me envolvi numa briga, mas eu apanhei. Não deu nem tempo de brigar, né? Deu nem tempo de brigar. Mas foi numa ocasião que tinha um rapaz, já um rapaz grande, né? E ele fazia tatuagens. E eu lembro que uma moça foi fazer uma tatuagem com ele e ela disse assim, ela perguntou do nada pra mim, o que que você acha de eu fazer uma tatuagem? Ela tava naquela indecisão, né? Uhum. E eu disse pra ela, não faça nada hoje que você pode se arrepender amanhã. Eu não sei pra que eu disse isso, porque hoje eu tenho tatuagem. Sim. E Tirou a cliente do cara, aí o cara. e ela não quis mais fazer. Esse cara me deu uma peia, meu amigo. Normalmente a gente dormia, quando dava, a gente dormia dentro da rodoviária. Quando o segurança não via, né? Nesse dia, eu tive que me esconder desse cara que ele tava doido pra me pegar. Eu tive que dormir dentro de uma casinha que colocava lixo, né? Sabe? Esse dia eu dormi lá. Então, eu fico imaginando, cara, por que que eu disse isso? Só pra apanhar de graça mesmo, viu? Pra tá contando a história aqui. Rapaz, é como diz o Ariano Suassuna, né? Tudo que é ruim de viver é bom de contar. É verdade. E às vezes tudo que é bom de viver é ruim de contar, né? É verdade. Meu amigo, e chegando em Fortaleza, como foi? Aí agora já podendo ver o mar, né? Vendo mais É. prédios. Como é que foi a chegada em Fortaleza e o que é que você viu de diferente? E como é que foi a sua, digamos assim, a sua evolução em Fortaleza? Sua É, trajetória até aqui? deixa eu só falar sobre a questão do morador de rua, que eu contei a história e acabei não respondendo a sua pergunta, né? Como toma banho, né? Uhum. Como dorme. Assim, eu costumava tomar banho na rodoviária, também quando dava. Tomava banho no banheiro da rodoviária. Quando não, tomava banho torneira de posto de gasolina, no rio, né? No rio Parnaíba. Então era assim, a gente tomava banho nesses lugares. Entende? Então, quando eu cheguei em Fortaleza, eu cheguei, aí a realidade foi outra, né? Mar, nunca tinha visto mar, esses arranha-céus aqui, esses prédios. Fiquei encantado ainda mais por Fortaleza, né? É tanto que é, antes eu pretendia sair, tipo, pensava em chegar nos Estados Unidos. E eu cheguei em Fortaleza, me apaixonei por Fortaleza e, não, daqui eu não saio mais não, né? E tô aqui desde então. Aí você já chegou em Fortaleza pelos meus cálculos, mais ou menos com uns 15 anos, por aí, Não, não, 14. não, acho que segundo o rapaz que me acolheu, eu tinha aí entre uns 12 anos, que 12 assim, anos, pronto. eu saí de casa mais ou menos com 11, Certo. cheguei em Teresina Com um mais ou ano menos lá. com 12, né? E aqui eu cheguei entre 12 para 13 anos. Então aí você já veio para um canto de Não, acolhimento. Como é que foi? não. Foi do mesmo jeito que eu Mesmo cheguei jeito. em Teresina. Sem conhecer ninguém, sem saber onde era. E o cara falou, rapaz, eu me deixar onde? Como é que foi? Me deixa aqui na rodoviária. Não, o cara ele me deixou na BR e eu saía procurando rodoviária. Assim como eu cheguei em Teresina, eu ficava perambulando nas proximidades das rodoviárias. O meu ponto de referência era a rodoviária. Então, onde é a rodoviária? Perguntei, pô, tá longe. Eu saí andando até chegar na rodoviária, né, a rodoviária de Fortaleza. Cheguei na rodoviária, aí tem um mercantil quase na frente da rodoviária, né? Na época era um pão de açúcar, hoje é um Sim. extra, né? Uhum. E eu fui fazer coisas que eu fazia em Teresina, pastorar carros. Então eu cheguei lá
nesse mercantil, no Pão de Açúcar, e fui pastorar carro. Só que os carros que eu ia pastorar, teve um rapaz que disse, olha, aqui você não vai conseguir ganhar muita coisa aqui. Por quê? Porque aqui tem segurança, e tinha segurança, né, do estacionamento. Já era um estacionamento fechado, né? Não, Ali. é aberto. Era aberto, É né? aberto, é aberto. Mas tem cancela, né? E Uhum. tem os segurança que fica lá, segurança do supermercado. E ele disse, ó, vai ali pro semáforo e fica limpando os para-brisas que tu ganha mais. E ele perguntou, tu é de onde? Que eu nunca te vi aqui. Parecia uma coisa assim já. E eu disse, eu sou do Pará. Acabei de chegar aqui. E eu ali só com a sacolinha na mão, né? Mal vestido. Não limpo. A gente não conseguia se limpar direito. Era roupa encardida, porque não dava para lavar direito. A gente lavava uma roupa. Muitas vezes vestia a mesma roupa para enxugar no corpo mesmo. E eu disse a ele que eu tinha acabado de chegar, que eu não conhecia ninguém. E ele, tá certo, então vai lá pro semáforo. Aí eu fui. E nessa ocasião, ele começou a conversar com outro rapaz. Ele era cliente desse rapaz no Lava Jato. Esse rapaz é o Nonato. O Nonato tinha esse Lava Jato que era arrendado. E ele começou a conversar e contou a minha situação pro Nonato. E o Nonato chegou até a mim e perguntou se eu queria trabalhar. Ele disse, tu quer trabalhar? Eu disse, quero. Ele ainda ia entrar no supermercado Nonato, né? E ele disse, pois tu vai ali naquele endereço assim, assim, chega lá e perguntou se eu já tinha comido. Eu disse que ainda não. Ele depois chega lá e pede comida, diz que eu mandei e já eu chego lá. E assim eu fiz. E então o Nonato, ele me deu a oportunidade que eu queria. O Nonato enxergou em mim o que as pessoas não enxergavam, né? Um ser humano. E ele me deu um trabalho, me deu comida, me deu um lar, mas o Nonato me deu o que eu mais precisava, que era uma família, sabe? O Nonato fez tudo isso por mim. E daí eu já cheguei lá, comi e já fui começando a lavar carro, né? Então começou a minha vida aqui em Fortaleza. Só antes da gente prosseguir, uma curiosidade, né, que eu fiquei pensando. Nesse tempo, eu imagino que acesso à internet, celular, era uma coisa assim, muito mitigada, muito curta. E aí, o teu contato com a família? Hoje tu tem contato com a Sim, família, né? Mas passou algum tempo sem esse contato? Como é que foi? passou muito tempo. Naquele tempo, eu acho que o celular estava chegando, né? O celular naquele tempo era aquele tijolão mesmo, né? Mal mandava ali a mensagem. E a gente não tinha, principalmente no interior. O contato com a minha família no interior era assim, a gente ligava para um orelhão, tinha uma casa, né, que era uma central de telefone, a gente ligava lá, aí dizia, olha, daqui uma hora eu ligo, aí a pessoa ia lá, o mensageiro avisava e voltava, né? Só que eu passei mais de anos sem Da sem notícia. dar notícia. Pois é, eu também tava com essa curiosidade. Se nesse tempo que você ficou afastado, a família sabia, ó, ele tá em Não, Teresina, ou não sabia não, ninguém. pensava que tu tinha morrido, É, é, como é é, que era? Eles dizem que pensavam que eu tinha morrido, né? Que ninguém sabia. Eu não dei notícia pra ninguém. E esse recontato com a família foi quando? Foi depois que eu já tava em Fortaleza, morando no Lava Jato, eu mandei uma mensagem, não, mandei uma carta pra minha irmã, que naquele tempo a gente usava carta, Sim. né? É diferente de hoje, né? Uhum. E eu mandei uma carta pra minha irmã e contei, assim, contei o que eu passei e que hoje, né, eu tava trabalhando, que eu tinha onde morar e essas coisas, né? Então tu lembrava ainda o Sim, endereço. lembrava o É. endereço. Até hoje eu lembro o endereço dela. Essa é minha irmã. A questão da carta é interessante. Meu pai, minha família é maranhense, né? Tava conversando aqui antes de começar aqui a gravação. E meu pai veio do Maranhão pra cá pra fazer uma faculdade na época. A gente tá falando aqui de 83, 82 por aí. E quando ele disse que quando passou no vestibular, mandou a carta pra família, dizendo que tinha passado, e mandou a carta. E daqui a um mês ele foi pra lá. Ele chegou antes da carta. Entende? Acontecia. Ele chegou lá pensando que todo mundo ia receber ele, né? Dar os parabéns É, e ô, tudo e rapaz. tal. Aí ele chegou antes da carta. Esperando só o carneiro já no ponto, rapaz. E aí então você começou como lavador de carro, né?
E como é que chegou como é que você... Eu também sei que a sua esposa tem uma história também muito bonita, né, na questão profissional também. Como foi isso? Como é que você conheceu ela e depois mudou para outra profissão? Conta um pouco pra gente. A minha esposa veio bem depois, né? A minha esposa, eu conheci ela bem depois, eu já fazendo entregas, já como motoqueiro. E eu conheci ela através de um colega, ela frequentava a lanchonete que eu fazia entregas, né? E eu lembro que a primeira vez que eu a vi, o meu colega me apresentou e eu disse, quem é ela? E ele disse, ah, é a Juliana. Aí eu disse, ela tem namorado? Eu já fiquei interessado. Ele disse, tem não, mas ela gosta de um rapaz aí. Aí eu disse, pô, eu vou casar com ela. Eu disse desse jeito, eu vou casar com ela. Aí ele começou a rir, né? E realmente eu, eu Se casei com efetivou, ela. né? Tenho 13 anos com ela. Tem Temos gente que acredita, a palavra tem a poder. palavra tem Uhum. poder. Temos um filho de 7 anos, mas não foi fácil no começo, sabe? Porque tudo na minha vida, eu tive, assim, pessoas me julgando, e com o meu sogro não foi diferente. Hoje a nossa relação é muito bacana, né? Mas nem sempre foi. No começo, o meu sogro não aceitou o relacionamento. Ele dizia que eu era forasteiro, que era só, que não tinha família, e que eu ia só engravidar ela, e que ela não ia estudar, ela estava terminando o ensino médio na época. É tanto que a primeira vez que eu e ela, nós saímos, eu fui pegar ela na escola, na última prova do ensino médio dela. E nesse tempo ela já estava fazendo um curso de técnica de enfermagem. E ele não aceitava, e ela bateu o pé e disse, "Não, eu vou ficar com ele, nós vamos ficar juntos." E eu disse, eu vou provar para ele que ele tá errado. Lançou o desafio. Lancei o desafio. Eu vou provar para ele que ele estava errado. Então eu ajudei ela. Ela não tinha condições de pagar o curso de técnica de enfermagem. E eu paguei o curso para ela de técnica de enfermagem. Nós casamos. Eu fiquei muito triste porque eu lembro que no nosso casamento, foi um casamento civil, né? Foi no civil. O meu sogro não permitiu que a minha sogra fosse. Não permitiu que os meus cunhados fossem. Ele disse: quem for pro casamento não entra mais em Tá casa. fora da família. Tá fora da família. Foi desse jeito. E ela ficou muito triste, né? Mas o pai dele, o pai do meu sogro e a mãe do meu sogro me acolheram desde o início. Também bateram o pé, enfrentaram ele também. E então eu disse: eu vou provar pra esse caboclo que ele tá errado. Né? Consegui formar a filha dele em técnico de enfermagem. Quando ela terminou o curso, ela começou a trabalhar e ela disse: agora eu vou fazer uma graduação em enfermagem. E eu apoiei ela também. Foram mais 4 anos ela estudando. Foi muito difícil também. Eu trabalhava fazendo entrega para sustentar a família, para conseguir fazer a nossa casa, sabe? Porque morava de aluguel, aí comprei um terrenozinho, consegui fazer uma casazinha e trabalhando lá, trabalhando do outro, conseguindo formar ela. Quando ela terminou o curso de enfermagem, foi muito bacana porque eu lembro que ela disse assim: eu quero que tu entre comigo ali, né, para homenagear aquela pessoa que entra naquele tapete vermelho. Padrinho, né? É o padrinho. E eu disse: não, quem vai entrar com você é seu pai. E ela: não, mas foi tu que teve comigo esse todo tempo e eu tô aqui por conta disso. Mas quem vai entrar é seu pai. Eu fiz isso por causa dele. Mas esse tempo a gente já tava de boa, né? Uhum. 3 anos depois do casamento, o sogro já tinha aceitado. Já. 3 anos depois ele veio falar comigo. Mas Sabe? voltando um pouquinho aqui, eu acho que é importante da gente pegar essa tua trilha, que é uma história realmente muito bonita, e como a ideia da gente aqui é inspirar mesmo. Voltando um pouquinho à Certo. fita, certo? Tu tava lá no Lava Jato, e aí tu ficou quanto tempo no Lava Jato, e depois deu vontade de fazer o quê? Ou apareceu outra oportunidade? Pra onde que a vida te levou? No Lava Jato,
Eu fiquei lá, acho que até uns 16 anos por aí. E aconteceu com a família do Nonato o mesmo que aconteceu com a minha. Eles se separaram, né? O Lava Jato, o Nonato, ele tem 3 filhos, o Dudu, o Moreira e a Nayane. E eles se separaram. Então, a Suzana, que era esposa do Nonato, levou os filhos deles para Juazeiro do Norte. E o Nonato ficou ainda um tempo lá. Só que passou um tempo, aí o Nonato resolveu ir atrás da família para tentar reatar, né? E eu fiquei no Lava Jato ainda. Só que, assim, eu já era um rapazinho, eu já sabia me virar, não precisava mais eu voltar para as ruas, né? O novo dono do Lava Jato, ele resolveu trocar todos os funcionários. E aí eu comecei a fazer entregas à noite. Mas eu comecei a fazer entregas usando uma bicicleta. Porque eu não tinha condições de comprar uma moto, né? Então comecei a fazer entregas ali, de lanches ali pelo bairro de Fátima. E com a ajuda de um colega meu, o Rubens, eu consegui tirar uma moto. O Rubens, ele tinha carteira assinada na época, eu não tinha. E ele conseguiu tirar no nome dele uma moto para mim. E daí eu comecei a fazer entregas usando a moto, né? Cheguei a trabalhar em 3 lugares ao mesmo tempo, de motoqueiro. Eu saía de casa às 7 da manhã e chegava em casa 12h30, 1h da madrugada. E durante muito tempo foi assim. Eu não tinha nem folga, porque no dia que eu folgava de um trabalho, eu não folgava, não era a mesma folga do outro, não era o mesmo dia. Sabe? Eu chegava num trabalho ali umas 7h30 da manhã, aí na hora do almoço, eu ia fazer entrega em um restaurante. Ali eu já ganhava um dinheirinho a mais, umas taxas de entrega e ainda ganhava o almoço. Saía dali umas 2h da tarde do restaurante, voltava pro primeiro trabalho e ficava ali até umas 5h30 por aí. Desse eu já ia para um trabalho à noite, numa lanchonete, que foi a lanchonete onde eu conheci minha esposa. E saía de lá umas 12h30, 1h da manhã. E era assim todos os dias. Mas eu tinha um objetivo, né? Pagar a moto. E isso foi mais ou menos 4 meses eu consegui comprar outra moto, usada, mas eu comprei outra moto e devolvi a moto pro meu colega. Eu disse para ele, a moto tá aqui, você quer assumir? E ele, quero sim. Então aí eu já não devia a moto, já tinha conseguido comprar um terrenozinho e começar a construir uma casazinha. Foi aí que eu conheci minha esposa, né? Que eu me Vocês casei. trabalharam juntos, foi? Não, eu e Na ela não. lanchonete? Não. Não, ela era cliente. Cliente. Era cliente E na você lanchonete. trabalhava lá? Eu trabalhava lá fazendo entregas na lanchonete. Eu costumo dizer que tudo que eu tenho na minha vida, eu consegui em cima de uma moto, sabe? A minha esposa, ela fica rindo quando eu falo que até a minha esposa eu consegui através de uma moto, porque foi de uma carona. Eu disse, ela estava apressada e eu ofereci a carona e ela disse, tá, pois me leva ali na escola. E já são 13 anos que ela tá na garupa da minha moto. Olha aí. Legal. Tudo isso. E foi quanto tempo nesse trabalho de moto, dos restaurantes, né? Nessa rotina que você falou agora, de 7 da manhã até meia-noite? Eu acredito que eu passei, sei lá, um desses trabalhos, um desses foram 10 anos, Uhum. né? Agora os outros não, os outros foram menos, mas eu ficava trocando, né? Arrumava um bico aqui, um bico ali, mas o trabalho à noite foram 10 anos. Rapaz, Sérgio, agora uma coisa que chama a atenção, você falando aí dos trabalhos que teve, da casa, e do terreno, e da moto e tal. Já vou abrir aqui um parênteses que chama bastante atenção a sua organização financeira, né? Porque cá para nós, eu Verdade. conheço pessoas aí que têm um salário bem maior, até às vezes servidores públicos com um salário um pouco maior do que a salário mínimo, né? Às vezes até muito maior, e o cara não tem um, um- um patrimônio, uma organização. Eu sei que, pelo que você está falando aqui, a base de muito sacrifício, né? Mas também de muita inteligência, né? Financeira. Como é que é isso aí? Como é que você organiza isso? Assim, na verdade, antes de eu pensar em casar, eu não tinha nada. Uhum. Eu era desmantelado, né? Já sei qual é a resposta aí, viu, Fred? É.
É a mesma coisa na vida do Franco. Aí é. Sério, eu Só não, foi depois que ele conheceu a Jordana. É. eu não tinha nada. Eu tinha uma moto, né? A moto eu tinha. Morava de aluguel, em kitnetzinho. Quando eu ia me mudar, eu pegava minhas roupas, colocava na rede, né? Dentro da rede, Na rede. enrolava e amarrava ali na garupa da moto e me mudava. Eu fui pensar, né, em construir uma casa, essas coisas, quando eu pensei em casar. Aí eu disse, não, agora vamos se aquietar e vamos construir uma família, né? Aí sim, aí começou realmente uma organização para conseguir tudo isso. Mas tive ajudas, sabe? Na vida você nunca consegue nada sozinho. Eu lembro que eu tinha R$ 5.000, comprei o terreno e eu tava com R$ 5.000 e eu liguei pro meu irmão. Meu irmão é o Severino, ele faz tudo, sabe? Na época ele construía, era pedreiro, né? E ele morando no Pará, eu liguei pra ele e disse, Sandro, eu comprei um terreno aqui e eu quero construir uma casa, eu tenho R$ 5.000. E ele começou a rir, com R$ 5.000, tu vai fazer só um quartinho. Eu disse, pronto, um quartinho mesmo. Aí eu disse, pois eu vou te buscar. Eu subi na moto e fui buscar meu irmão no Pará, sabe? Mesmo? Rapaz. Foi uma viagem só pra chegar lá foi 1.650 quilômetros. Joguei ele na garupa dessa estrada, que na época era uma estrada que eu tinha, uma estradazinha 200. Ele amarrou ali na garupa ali um caixote com as ferramentas dele, né? Maquita, colher de pedreiro, essas coisas. E nós viemos de lá pra cá. E o meu irmão, ele construiu essa casa pra mim, todinha, sem eu dar um centavo pra ele, de mão de obra. Sabe, o meu irmão, eu sou muito grato a ele, eu devo muito ao meu irmão. Eu e a minha esposa, nós somos muito gratos a ele, ele sabe disso. Que massa. E aí você tava falando, né? Teve lá o dia em que seu sogro entrou, né? Com a sua esposa. Sim, Como é o nome dela? Juliana. Com a Juliana. E qual foi a sensação nesse dia? Como foi depois desse momento? Foi a hora realmente que você já disse que já estava numa relação bem melhor com Sim. ele, né? Mas como é que foi depois disso? O que é que vocês conversaram? Assim, né, eu lembro só quando ele veio falar comigo a primeira vez. Que ele disse que tava, né, pô, eu tava enganado sobre você, me desculpe. Você sabe como é, né? Ter uma filha mulher e eu quero o melhor pra ela. Mas assim, no dia lá foi muito emocionante, né? Tava meu sogro, tava minha sogra, tava meu cunhado. E eu achei muito emocionante. Ela também ficou muito emocionada. E eu acredito que ali, acho que a ficha dele caiu. Porque a minha intenção era essa, sabe? Era mostrar pra ele que ele estava errado. E aquele momento, eu queria que ele tivesse aquele momento que era de entrar com a filha dele, vendo a filha dele se formar, né? E graças a Deus foi muito difícil. A formatura da minha esposa também não foi fácil, porque ela engravidou no estágio. Ela teve filho ainda no estágio, né? Teve o nosso filho. E eu lembro que eu tirei um tempo para ajudar ela também no estágio. E eu ia, para ela não perder o estágio, eu ia com ela para frente dos hospitais que ela estava fazendo estágio. E eu ficava ali dentro do carro com o nosso filho, 1 mês de nascido, mais ou menos. E eu ficava lá dentro do carro com a criança, enquanto ela subia, fazia o estágio, passava uma horazinha ali, ela voltava, Pra amamentar? amamentava, depois subia de novo, aí voltava, e o estágio dela todinho foi desse jeito, sabe? Então, foi uma vitória para nós, cara, foi uma vitória. Muita parceria, né? Foi muita parceria. Mas assim, tudo que eu fiz pela minha esposa, hoje ela faz por mim. Ela me apoiou na minha formatura, Calma aí, calma aí. Agora vamos, Vamos chegar lá. vamos chegar lá. Pronto, formei a esposa, tá aqui, sogro. Você me entregou essa menina aqui sem faculdade, tô devolvendo ela com Não, faculdade. tô devolvendo não devolvi não, e nem vou devolver. Agora tá com faculdade. Aí, agora sou eu. Como é que foi essa decisão? Ah, olha, agora vai ser eu vou realmente agora fazer uma faculdade. E por que o direito? Assim, eu já dizia pra ela, né? Eu dizia, quando você terminar os seus estudos, eu vou voltar a estudar.
Mas aí começou outra batalha, porque com tudo que eu passei na vida, né? Lá, sair de casa ainda criança, a separação dos meus pais, ficar de um lado para o outro. Eu só tinha estudado até a terceira série do ensino fundamental. Tinha 20 anos que eu tinha parado de estudar. Então, eu voltei a estudar com 30 anos de idade. Cheguei no EJA, e disse pro diretor que eu não tinha como provar que eu tinha feito até a terceira série do ensino fundamental, que eu não tinha documento algum para provar, né? Saí de casa, eu me preocupei com isso. E mesmo assim, ele só pediu para que eu lesse lá, que estava lá na mesa dele, e eu li uma frase lá, e ele disse: você vai para a quarta e quinta série. E eu deixei um trabalho que eu tinha à noite, justamente esse trabalho que já havia 10 anos que eu estava lá. Eu deixei o trabalho para voltar a estudar. Só que primeiro, terminar o ensino médio, sabe? Então, eu voltei ali na quarta e quinta série, isso agora em 2017, na escola Raquel de Queiroz, ali no José Walter. E durante o ano de 2017, eu estudando, eu tomei conhecimento do INSEJA, que é o Exame Nacional para a Certificação de Competência para Jovens e Adultos, que não tem nada a ver com o EJA, sabe? Mas eu estudando no EJA normal, toda noite eu estava lá, morto de feliz, usava a camisa da A escola. da escola com o nome prefeitura. Eu estava muito orgulhoso ali. Eu ia pra lanchonete, eu saía de lá e ia pra lanchonete com a camisa, sabe? Tanto orgulho de tá estudando. Mesmo que fosse como foi numa escola pública, né? Então, quando foi mais ou menos, acho que setembro de 2017, eu me inscrevi no INSEJA. Para quem não conhece, o INSEJA é uma prova que tem uma vez por ano do governo federal. Para quem é maior de 18 anos, se você conseguir a nota desejada lá por eles, né, a média, você consegue eliminar o ensino fundamental e o ensino médio nessa única prova. É uma prova que tem 120 questões e uma redação. E eu fiz, né? Me inscrevi, saiu o edital, me inscrevi. No dia da prova, eu fiz a prova. Continuei estudando à noite, normal, porque o resultado só sairia em 2018, no começo de 2018. Quando foi em 2018, eu já estava na sexta e sétima série, matriculado, indo normal para a sala de aula, quando saiu o resultado, né, dessa prova. E eu vi lá meu nome, que eu tinha sido aprovado. Ou seja, já era concludente do Sim, Ensino médio. ensino médio. ensino fundamental e ensino médio, né? Ali eu consegui concluir em uma única prova ali o ensino médio, o ensino fundamental e o ensino médio. E quando eu vi ali, a minha esposa sempre falava: tu vai passar, pode ter certeza, tu vai passar. Mas eu estudei para isso, sabe? Eu já ia perguntar, e como era o estudo pra isso? Onde é que tu arrumava tempo pra esse estudo? Era fazendo entrega e escutando videoaulas, né? Ali no YouTube, a internet quem sabe usar a internet é uma ferramenta Pode muito passar o dia bacana. inteiro sendo besta, mas pode... Pode, com certeza. Você pode passar o dia todinho estudando ali, que tem muito conteúdo bacana. E tem para tudo. E pro INSEJA tem vários professores que dão aula para isso. E aulas de graça, né? Então, as aulas de graça ali, eu baixava elas, transformava em MP3 e passava ali o dia fazendo entrega e escutando ali, né? Escutando, e eu consegui passar. Corri já no começo de 2018. Desculpa. Consegui pegar o certificado do ensino médio e disse: olha, agora sim, agora é a faculdade. Então, fiz o vestibular pro curso de Direito. Por que o curso de Direito? É... Tanto curso bom, rapaz, pra você fazer. Eu sou um super defensor do curso de Direito. sede de justiça, o curso de Direito. Eu acho que todos nós a pessoa que faz Direito, eu acho que são duas coisas. Ou ela não sabe o que é que ela quer da vida, né? Tem muito, e aí Direito serve pra muita coisa, né? Que a pessoa não sabe o que é. Tinha um amigo meu que falou assim: olha, no dia da faculdade, o que é que você fez Direito? Aí eu
que eu quero ser isso, que eu quero ser... É porque a única faculdade que meu pai disse que pagava era essa, né? Então, assim, ou pra quem não sabe o que quer da vida, ou pra quem tem essa sede de justiça desde algum momento, né? É aquela pessoa que passou por alguma situação bem difícil, se foi injustiçado em um certo momento, em alto ou menor grau, enfim. É aquela pessoa que é mais argumentadora, aquela coisa toda. Se- Talvez Rafael Salles se encaixe nisso. Seus filhos, Franco, você vai querer que faça direito? Eu vou obrigá-los a fazer direito, né? Na verdade. Mas diz aí, Sérgio, por que direito? É, tudo que eu passei na vida, né? Toda essa história que eu contei, teve muitas humilhações, sabe? Teve muita coisa, muitas acusações infundadas. Teve uma certa ocasião, uma de várias, né? Mas essa foi a pior de todas. Em um supermercado aqui de Fortaleza, eu entrei no supermercado, já conheci o supermercado, já sabia onde era o banheiro do supermercado, já sabia tudo. E em um momento, sabe, meio constrangedor para mim, que eu tive um problema intestinal, e eu ia Uhum. passando na frente daquele supermercado, eu disse, é aqui mesmo. Saí correndo ali, já cheguei, parei a motinha ali, entrei no supermercado, já sabia onde era o banheiro, cheguei lá, não tinha papel higiênico, e eu, vixe, já voltei direto ali pro supermercado, pra partilheira, peguei o papel higiênico, paguei o papel higiênico, botei na sacolinha, voltei pro banheiro, e tudo muito rápido, sabe, muito rápido, porque Pense numa agonia, viu, meu a amigo? agonia é grande. Eu visualizei aqui a agonia. Dá pra visualizar. Então, fiz minhas necessidades. Quando eu ia saindo de dentro do banheiro, tinha dois marmanjos já me esperando, né, na porta do banheiro, dois seguranças. E eles já falaram, tá roubando o que aí? E eu disse, não, tô roubando nada não. Aí ele, cadê a nota disso aí? E eu mostrei a nota. Aí eles, bora pra dentro do banheiro de novo. E eles me empurraram pra dentro do banheiro de novo. E ali tava todo mundo, o mercantil lotado, e todo mundo olhando pra mim, com aquele olhar de desconfiança, né? Julgando, que as pessoas, né, costumam já ficar olhando aquilo, sabe? Então eles me levaram pra dentro do banheiro. Eles viraram tudo enquanto que é lixeira que tinha dentro do banheiro. E não encontraram nada. Aí, não satisfeito com isso, mandaram eu tirar a roupa. Eu tive que baixar minhas calças pra ver se, para eles ver que não tinha nada, né? E eles simplesmente falaram, pronto, tá, vai-se embora. E assim, eu não sabia me defender. Eu não sabia o que fazer naquele momento, sabe? Saí ali do banheiro, as pessoas me olhando, todo mundo me olhando, e eu acho que foi uma das piores vergonhas que eu passei ali, foi aquele dia. E fui pra casa, com aquela sensação de impotência, sabe? No outro dia, ainda fui na delegacia, falei com o delegado, o delegado também me olhou assim, sabe? Isso aqui, sei lá, é um Zé Ninguém. Sabe, não tem policiais não pra resolver isso aí não. Temos outras demandas aqui mais importantes. E assim, ficou por isso mesmo. E eu não sabia o que fazer. Então, o direito veio justamente por isso, sabe? Não só por esse motivo. Assim, foi uma das coisas, né? Mas por várias outras causas também. Mas essa foi, assim, o estopim. É triste porque essa realidade ainda acontece, né? Esse fato que você narrou, eu advoguei num caso recente que exatamente uma situação muito parecida. Agora saiu a sentença até recente, foi bem interessante. Pois é, Dando moral? Dando moral. Quanto foi de indenização? 10 mil falei. reais. É um, Não é muito é um normal não absurdo, aqui né? pro juizado. É, com Não, certeza. e é um absurdo que tu tá achando alto, né? Isso. É E é alto. porque o padrão, E é né? alto, que o padrão é esse. Mas um absurdo. Assim, o dano moral, nós aqui, advogados, a gente sabe que o cliente chega com dano moral. Eu já passei por situação bem menos constrangedora do que essa. Mas mesmo assim, se o cara chegasse e te desse 10 mil reais, É, não ia pagar isso, né? não iria. E ainda assim, ou você consegue 5 mil ou 10 mil, ou é mero Mero aborrecimento. mero de sabor, né?
Assim, Meros de sabores É. não geram danos. Criou-se esse estigma. eu fiquei indignado porque depois o próprio supermercado me colocou num grupo de promoções deles, né? E eu escatitei lá no grupo, né? Como tu foi tratado? No WhatsApp, né? Eles me colocaram num grupo Divulgação, de divulgações, de promoções, né? E eu escatitei. Disse, pai, vocês fizeram assim comigo. Eu fui excluído do Aí grupo tiraram na do mesma grupo. hora. No grupo lá de Ah, WhatsApp. sim, É porque ele como era cliente, Eu era ele cliente. comprou o Aham. papel. Ah, Aí deve entendi. ter deixado o número dele lá. Aí me colocaram nesse grupo. Como é que foi? É complicado. A gente fala o nome desse supermercado? Não, né? Não, né? Hoje Vai começar um cancelamento aqui já. não. Então é isso. Então, depois eu fiz voltando aqui, né, a faculdade, fiz o vestibular, uma faculdade particular, passei no vestibular, ingressei no curso de Direito no dia 23 de fevereiro de 2018. E aí começou uma batalha também gigantesca, porque primeiro eu não tinha a base do ensino fundamental, né, e do ensino médio. E eu lembro que as primeiras disciplinas era de português jurídico. Cara, eu não sabia ali nem o português comum. Ainda mais o jurídico. Ainda mais o português jurídico, sabe? Eu não sabia o que significava defeso. A professora lembra com a questão defesa, eu disse, errei a questão. Então, aí, tive que estudar também o português, porque eu achava que no curso de Direito, eu disse, não, tô no curso de Direito, aqui vai ser diferente, sabe? Vai ser diferente, mas não. Que eu vou encontrar o respeito, a Com- dignidade. Com certeza. Você sabe qual foi a primeira coisa que fizeram no curso de Direito? Hum. Nós éramos 74 alunos, mais ou menos. A primeira coisa que fizeram no curso de Direito foi puxar minha ficha corrida. Porque muitos policiais, muitos colegas policiais, eles são meio cabreiros, não sei, né? Como é que é. Mas eu me pergunto, cara, nós era 74. Será se eles puxaram só a minha? Será se puxaram de outras pessoas também? Ou era só daquele rapaz que tava ali, daquele motoqueiro que tava ali, sabe? Então, até no curso de Direito, E como é que tu soube disso? Como é que. eles começaram Depois que fizeram amizade contigo, falaram ou não? devagarzinho, né? Eu lembro que um dos colegas disse assim, ei, bichão, tu é do Maranhão, né? Tá fazendo o que por aqui? Tá fugindo, né? Aí eu disse, como é que esse caboclo sabe que eu sou do Maranhão, né? Só que a gente já tava começando uma amizade, né? E quando foi, acho que, sei lá, 6 meses atrás, um deles, hoje são todos meus amigos, sabe? Todos viraram meus amigos. Toda a turma viraram meus amigos. Exceto um que ficava me corrigindo lá, dizendo que eu não sabia escrever, né? Nos grupos de WhatsApp. Essa palavra não se escreve assim, não. Tu sabe escrever, não, né? Esse eu não quis amizade, sabe? Uma pessoa assim. Porque se ele chegasse em mim e falasse, olha, Sérgio, essa palavra não se escreve assim, no meu particular. É assim, desce o toque, igual tem muitos que fizeram comigo, sabe? Eu fiz muita amizade na faculdade. Então, em um momento de descontração, em uma mesa de bar, eu e um desses colegas policiais, ele me confessou. Ele disse, Sérgio, eu vou te contar uma coisa aqui, ele até do raio. Aí ele disse, Sérgio, eu vou te confessar uma coisa aqui, mas tu não fala pra ninguém, não. Tu nunca diz num podcast, não. Tu nunca diz no podcast. Eu disse até na Globo, eu disse já. Todo mundo já sabe. Ele disse, Sérgio, a primeira coisa que nós fizemos foi puxar a tua ficha corrida. Cara, mas tu conseguiu provar pra todos nós que nós estávamos errados sobre, né? Então, assim, eu fiquei sabendo. Eu já desconfiava, né? Mas eu tive a certeza. Meu amigo Sérgio, vamos só. Aqui é um momento que a gente fala do nosso apoiador, Café Uritu. Então, esse café aqui. Fala aí, Rafael Salles, sobre o Café Uritu. Rapaz, Uritu é uma torre, né? Eles importam cafés de todo o Brasil. Tem que criar uma vinhetazinha, né, pra esse momento Tem do que criar, café. tem que criar. Eu acho que a Jordana já tá bolando, viu?
Sim, Rafael Salles, diz aí. E ele é um café realmente especial, né? A gente já falou disso em outro episódio. Tem uma classificação que vai de 0 a 100. As notas dos cafés da Uritu são todas acima de 80. Então, um café bem diferenciado a gente vai fazer aqui pro Serginho, em Nosso primeira mão. convidado. É, Pra produção também, Opa! Rafael, a bota aí. produção, claro. Rapaz, e eu confesso que um cafezinho vai cair bem, porque É, sabe que eu sou acostumado com sol quente, né? O solzão na cabeça fazendo entrega o dia todo, eu tô aqui me tremendo aqui dentro. é mesmo. O cafezinho Produção, vai, Frio. o cafezinho vai cair bem aqui. Enquanto o Rafael faz aqui, Sérgio, uma coisa que é impressionante, né? Como a vida é dinâmica e você, dando um passo, dando outro passo, a realidade, ela se altera e pode se alterar rápido, né? Você pensar, 2018, tu tava numa condição de fazer uma prova tava na quarta, quinta série, 2017, 2018, 2017, quarta, quinta série, quinta, sexta série, e 5 anos depois, praticamente, ou menos do que isso, você hoje tem o nível superior, tem uma profissão, advogado, tá habilitado aí, mais do que habilitado para representar já outras pessoas, para defender outras pessoas, para tentar, de uma certa forma, assim, da visão social do advogado, né? Trazer o bem que outras pessoas ou tiraram delas, ou enfim. E como a realidade muda, né? Rapidamente, quando você é um agente também transformador dessa realidade, né? Então, assim, isso serve de lição. Acho que tudo que eu tô ouvindo aqui serve para ver que os problemas que a gente pensa que é problema não é problema, né? E também para quem está nos assistindo aí, tirar de lição de o quanto que você investindo na própria vida, na sua própria realidade, ela muda também, né? Com certeza. Só depende de cada um, né? E agarrando as oportunidades Sim, que surgem, né? eu Eu agarrei acho. todas. Pois é, a oportunidade ela sempre está ali. Você tem que estar atento a ela, preparado naquele momento para cada oportunidade que surja, né? Umas oportunidades ele agarrou, as outras ele deu carona. Pois é. Aquele não agarrou, ele deu carona. É isso mesmo. Eu consegui sair da terceira série do ensino fundamental para me tornar um advogado em 6 anos. O curso de Direito são 5 anos, né? Se você ver, o meu diploma de ensino médio é de 2017. Sabe? Foi agora, 2017. É impressionante. E como é que foi dentro da faculdade? Primeiro, eu acho que quase todo mundo que faz direito, os bem interessados no direito, né? Pelo menos eu cheguei no direito assim, Rafael. Na primeiro semestre eu já queria ver como é que processava os outros, né? Ver como é que é, argumentar e tal. Aí tem aquelas primeiras cadeiras ali, filosofia, né? Teoria, sociologia, Antropologia. antropologia. Aí a gente tá querendo usar logo a oratória, as Assistindo ali ferramentas. o Barra Pesada. Isso, todo dia olhando e tal. E meio que tem muita gente que para no primeiro semestre por causa disso, viu? Porque Não viu não vê aquela aquilo. coisa, né? E aí depois, dentro do direito, eu queria saber um pouco, assim, onde é que você conseguiu estagiar, dentro de todas essas possibilidades do direito, por que a advocacia, como é que se você se vê daqui a 5 anos, daqui a 5, daqui a 10 anos, é na advocacia mesmo, pensa em concurso, como é que tá hoje a cabeça do Sérgio, tendo que pensar tudo isso, tem que dar entrevista pra Globo, tem que participar de Tá de podcast, frente com Franca Amado e Rafael Salles. mas me diz aí, mais ou menos, do começo da faculdade, rapaz, é isso mesmo que eu quero, né? Porque é, é, é é isso mesmo, a pessoa começa com essa sensação, muitas vezes, de reparar uma injustiça, mas para ela reparar uma injustiça, tem que vir um monte de coisinha de teoria, de linguagem Sim, jurídica, de aquela sim. coisa toda, né? Quando é que você viu? É isso mesmo? E dentro disso mesmo aqui, quando é que você decidiu pela advocacia? Assim, eu já sabia o que eu queria, né? Desde o início da faculdade, eu já sabia o que eu queria. Era me tornar um advogado. Mas, assim, foi muito difícil a faculdade. Até mesmo por conta que eu já contei, né? Da base do ensino
do ensino médio, do ensino fundamental que eu não tinha. E assim, foi um desafio muito grande, porque eu tinha que trabalhar de dia, fazendo entregas, passava ali o dia fazendo entregas, e tive que bolar um jeito de estudar. E a primeira coisa que eu fiz foi me afastar das redes sociais. Eu usava muito tempo nas redes sociais, sabe? E então eu disse, não, eu tenho que deixar isso aqui de lado e eu Esse vou... pessoal da rede social já tá com a vida Já ganha, estão com a até vida que... ganha. Eu tenho que usar esse tempo que eu passo nas redes sociais para estudar. Então eu comecei a estudar justamente do mesmo jeito que eu estudava pro EJA e pro Enseja. Vídeos no YouTube, baixava vídeos no YouTube, transformava em MP3. Então eu passava ali o dia fazendo entregas e ouvindo aquelas aulas. Tinha aula ali de 4 horas, sabe? E eu ouvia aquelas aulas ali 5 vezes, 6 vezes, a mesma aula. Eu chegava mais cedo no trabalho para estudar. Tinha post-it na minha moto, no guidão da moto ali. Enquanto eu parava no semáforo, eu dava uma lida ali naquilo dali, sabe? No banheiro de casa, na frente da pia de escovar o dente, até hoje tem coisas que eu tinha que aprender, artigos. Então, todo dia eu tava escovando o dente, eu lia aquilo dali, relia. Quando eu aprendi aquilo dali, eu apagava e colocava novos, né? E assim, tudo isso, todo esse esforço, me levou até o 10º semestre do curso de Direito, sem nenhuma reprovação em nenhuma cadeira. Eu nunca fui para exame em nenhuma matéria. Sabe que o curso de Direito são muitas matérias. E a aprovação no exame da ordem veio no 9º semestre, de primeira, sabe? Com uma pontuação bem acima do que do esperado, né? 50%. Dos 40 questões. das 40 questões. E assim, foi tudo de primeira, sabe? A primeira fase, eu não comprei cursinho de nada. Foi só nesse jeito, estudando de graça pelo YouTube, repetindo questões. Assim, eu baixei as últimas 12 provas da UAB e respondi todas elas antes de fazer a valendo, entendeu? Então, foi tudo assim, foi muito difícil. Aí chegou uma época que eu tinha que estagiar, né? O último ano da faculdade, eu disse, não, agora eu tenho que estagiar, porque é importante, vai ajudar até para passar na UAB também. E daí, eu fazia entregas em um grande escritório de advocacia aqui do Ceará, e eu fazia entrega para esses advogados de lá. E o meu patrão do restaurante, ele perguntou se eu já estava estagiando. Eu disse que eu não podia ainda, que eu tinha que ter um tempo para estagiar, e eu ia ficar trabalhando só sábado e domingo fazendo entrega, que era para estagiar de segunda a sexta. E ele arrumou para mim esse estágio. E eu lembro que para ele pedir esse estágio para mim, ele ligou para o procurador do estado do Ceará e disse: eu tenho um rapaz aqui para estagiar com você. Ele é meu motoqueiro aqui, trabalha comigo há 6 anos, e ele é muito esforçado, assim, assim. E eu lembro que o doutor Damião Tenório, ele disse: tá bom, manda ele fazer um currículo aí e manda para mim. Aí o seu Caio disse assim: currículo? Ele é motoqueiro. Tem 16 anos que ele trabalha fazendo entregas. Tu quer o currículo dele de motoqueiro? Porque ele só tem um currículo de motoqueiro aqui. Eu já tinha trabalho de motoqueiro há 16 anos, promotor de vendas, boleiro, lavador de carro. Nada que servia para aquilo dali. Então, ele marcou uma reunião e a gente se conheceu, se apresentamos, e eles me deram essa oportunidade no escritório que eu fazia entregas. E então eu fiz um acordo no trabalho, fiquei trabalhando só sábado e domingo fazendo entregas e durante a semana estagiando. E hoje eu trabalho nesse mesmo escritório. Hoje eu estou no quadro dos advogados do escritório que eu fazia entrega, que depois eu passei a ser estagiário. E hoje eu trabalho com eles,
Então é uma alegria muito grande, sabe? Para mim é uma vitória muito grande. E é mesmo. Nosso café, Tomei um café, vamos falar um nosso pouquinho apoiador, para deixar ele também tomar um café. cafezinho. Produção, ó, fica à vontade aí, tá? Um cafezinho. Deixamos aqui para vocês também. Melhor café do estado do Ceará disparado. Café da Uritu. Rapaz, minha esposa ia dar maior valor, viu? Será que ela vai gostar de um café Claro desse? que vai, ela é louca. Você vai levar um presentinho da Uritu, ô, rapaz. Olha que ela vai gostar, viu? Nós que somos acostumados a tomar só os cafezinhos mais ou menos, né? Aqui vai ser muito bom para ela. Lembrando para você que está escutando, ó, quiser experimentar um café de qualidade, um café bom, o café da Uritu tem no supermercado São Luís, supermercado Guará e lá na saída da Uritu, ali do lado do Colégio Militar, com meu amigo Gustavo, a Virlane, estão lá sempre receptivos. E aí eu ainda vou falar com eles, mas com certeza em breve vai ter aí um cupomzinho do amigo Gilei para poder a gente ter um desconto especial lá. Muito bom o café, muito bom mesmo. Aproveitando aqui falando dos apoiadores, enquanto estamos tomando aqui um cafezinho, dá para a produção botar aqui a nossa logo da MISPA Segurança. MISPA Segurança Patrimonial, Rafael. Você que precisa fazer a segurança da sua casa, do seu condomínio, da sua empresa. Você que é um empresário e precisa de uma segurança mais particular, mais especializada. MISPA Segurança é uma segurança que você pode, quando você prestar atenção no símbolo, pode olhar os restaurantes que você frequenta, vai começar a identificar a MISPA Segurança. Tudo regulamentado, essas empresas elas têm que ter tudo certo perante a Polícia Federal, aquela coisa toda. E MISPA Segurança é um dos nossos apoiadores aqui do Amigos de Lei Podcast. Acreditando no projeto desde o primeiro episódio. Isso. Meu amigo Sérgio, e agora uma curiosidade, viu, Rafael? O Sérgio estava falando aqui da dificuldade do português jurídico, né? Uhum. E eu gosto de contar uma passagem que aconteceu comigo. Não é que eu me orgulhe disso, mas é para dizer que dá esperança para todo mundo, tá? Tava fazendo lá uma prova de direito civil e aí tinha assim, era uma questão lá sobre negócio de bem, patrimônio e tal. E aí fala assim, os filhos, o pai morreu e se a herança seria dividida da mesma forma também para o filho mais abastado, né? E o abastado, o que é abastado? Isso eu não sabia o que era abastado, né? Eu cheguei lá para a professora, Rafael Salles, na prova, fui lá, falei no ouvido dela, professor, eu acho que veio um erro de digitação aqui. Queria dizer que era abestado. Não seria abestado? Isso é real, cara, com a Eliane Nobre. Aí, não seria abestado, professora? Aí ela olhou para mim. Eu acho que ela pensou assim, não, O abestado aqui na a história é abestado aqui é outro. você, né? Ele vai assim, não, abastado é isso e tal, não sei o que. Aí eu, tá certo. Aí voltei, aí fiz lá a questão, né, e tudo. E nisso, depois eu fui assistir outra aula dela para repor. Não tinha negócio que você perdia uma aula, né, da cadeira, tava fazia 2 cadeiras com ela para repor. Rapaz, Rafael, ela chegou nessa sala já assim, rapaz, vocês não vão acreditar no que aconteceu. Aluno. Veja o nível da educação no Brasil, como é que está. Vocês acreditam que um aluno agora, do X semestre de Direito, foi perguntar se abastado não era abestado? Aí eu tava do lado do Bruno, cara. Tava lá, não, aí do lado do Bruno Veloso, né? Bruno Veloso que fez faculdade comigo. Foi ele aqui, ó. Mas até hoje o Bruno tem raiva dessa história. Mas, assim, só para dizer que realmente é um português um pouco mais... o nosso famoso juridiquês, né? Não me eximindo dessa falha tão grave também, que eu já deveria saber o que era abastado, mas é cheio dessas coisas mesmo, né? Mas é interessante sobre esse tema, para o Sérgio poder respirar aí. É interessante porque o estudante de direito hoje, né? Eu recebo sempre muitos estagiários lá no escritório, convivo muito, e na escrita eu vejo que há tem um prazer de dificultar. de utilizar um juridiquês. Eu lembro de um curso que eu ministrei, Franco, e aí isso já era para colegas advogados,
E aí ele era sob petição inicial. Doutor Rafael, mas desse jeito mastigadinho como o senhor tá colocando aí, não vai facilitar muito pra outra parte, não. Entendeu o que você tá Ela falando? ela vai entender bem direitinho. Não, a gente tem que facilitar a escrita. E hoje em dia, assim, os juízes querem isso, Com certeza. os grandes advogados querem isso, a objetividade, a linguagem clara. A gente sempre tem um meme, né? Assim, eu tinha um amigo juiz, e aí o pessoal bota na petição, paz, minha excelência. Aí ele. Disparou. Aí a gente pergunta, ei, tu fica pasmado assim quando vê na petição? Porque... Mas é uma coisa de estudante. Hoje em dia é muito mais de estudante, eu vejo isso, um movimento, do que do advogado propriamente dito que está na lida ali. Isso tem diminuído. O pessoal, por exemplo, né, os termos em latim, muita gente gosta ainda de utilizar. Eu já utilizei, inclusive, no Não tribunal, uso viu? mais não, Joaquim. Aí eu usei na sustentação oral. Peguei, tava lá com a beca, né, para fazer a sustentação oral, então todo com aquela capa. Aí eu comecei a falar. Cabia no caso, né? Era um brocado romano que dizia Nemo potest venire contra facto próprio. Mas na hora, se eu tivesse com a caneta, eu tinha feito assim, ó, me sentindo Harry Potter. Mas hoje em dia não faço mais. E agora o interessante, tem advogados que tem aquela oratória mesmo, que ele sem a intenção disso, acaba usando palavras mais rebuscadas, né? Isso é muito comum no direito criminal, né? Onde você tem que fazer toda aquela entonação, aquela coisa e tal. Mas também tem gente que parece que vai escrever aqui, não olha aqui no dicionário a palavra mais difícil para significar isso. Mas é interessante, né? Como até um certo tempo isso foi um padrão de diferencial positivo Ah, e hoje está sendo um diferencial negativo, né? isso. E isso encaixa um pouco aqui também que na nossa expertise aqui, que é o direito do trabalho, né? Onde é uma justiça mais informal, uma justiça mais direta, uma justiça mais acessível também, né? E aí, meu amigo Sérgio, você já deu um spoiler aqui pra gente que dentro parece que está um pouco mais direcionado para o direito do trabalho. Como foi essa descoberta pelo direito do trabalho? Acho que já surgiu ali a vontade do direito do trabalho desde o tempo que eu voltei a estudar, que até para começar a pagar a faculdade foi através de uma ação que eu movi contra uma empresa, né? Então eu disse, não, aqui é bacana, aqui eu vou por esse lado aqui. Eu já consigo defender os meus direitos, conheço meus direitos, defendo os meus direitos, né? Então, aí o direito do trabalho, normalmente as pessoas falam, os alunos, já para a segunda fase da UAB, já diz, olha, trabalho Mais fácil. é a menos difícil, né? Mas sabe o que é mais fácil? Porque tem excelentes professores. Como o Rafael Salles. É. Com certeza, com certeza. Então, aí começou a surgir, né, essa vontade do direito do trabalho e o escritório que eu fazia estágio, que agora eu estou nos quadros dos advogados lá, justamente isso, direito do trabalho. Então, eu fui para muitas audiências como preposto. Então, eu vivi muito isso. Então, aí já foi surgindo essa vontade e é nesse caminho que eu pretendo trilhar, né? Aí já tá pensando, já começou alguma pós em direito do trabalho? Como é que tu tá pensando em se desenvolver mais nisso? Assim, é tudo muito novo, né? Acabou de acontecer, eu recebi meu AB, acho que tem o quê? Sei lá, acho que uns 20 dias por aí. Mas sim, eu pretendo fazer uma pós no direito do trabalho e me especializar e justamente ir nessa linha. Em especial para defender os meus amigos motoqueiros, né? Os meus amigos motoboy. O homem já tá nichando aí, galera, Claro. Rafael. Claro, E tá para ser regulamentado, né? A situação do Justamente. trabalho por aplicativos. Cara, eu passei 16 anos em cima de uma moto fazendo entregas. Eu sei o que essa turma passa, entende? Então eu pretendo sim atuar principalmente nessa área. Lógico, todas as outras áreas, mas em especial nessa área, sabe? E justamente sobre isso, Sérgio, como é que tu tá pensando? O Sérgio daqui a 5 anos, o Sérgio daqui a 10 anos, já deu pra ver, pelo menos pelo que eu consegui captar aqui, você é um cara muito de objetivo
Não sei se você chega a estabelecer uma meta e traçar o cumprimento dessa meta. Como é que você se vê daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? Quais são as suas metas para isso? Assim, metas, eu sempre tive metas. Minha casa, né? Foi uma meta. Atingi a meta. Faculdade, outra meta. O homem, ele atinge a meta, ele dobra a meta, né? Moto. Dobra a meta. Então, assim, eu pretendo daqui 5 anos, hoje, entre os motoqueiros, eles me chamam de Pop 100, devido à moto, né? Que desde 2011 que eu uso a motinha Pop, né? Eu pretendo Vai me dizer que tu quer ser uma Hayabusa. daqui a 5 anos eu quero que eles me chamem de CB1000, entendeu? É o CB1000. Então, daqui a 5 anos, se Deus permitir, tá, já tenho uma pós-graduação, sobrevivendo do direito, sabe? Conseguindo aí ajudar pessoas. Eu tenho uma pergunta, desculpe te interromper, mas hoje você faz entrega ainda ou está exclusivamente advogando? Não, hoje eu só advogo. Só advoga. Né? Deixei de fazer entregas, mas não deixei de ser motoboy, né? Mas deixei de fazer entregas. Sim, aí, desculpa, aí Você agora é um entregador de direito. entregador de direitos. Entregador de direito. Então é isso. Então, eu tenho planos, né? Tenho projetos de ajudar pessoas, em especial pessoas que estão em situação de rua, usar o direito para, de alguma forma, ajudar essas pessoas, né? Quem sabe em um auxílio, né? Escrever em auxílio do governo, conseguir ali cirurgias, algo nesse tipo, coisas que o direito pode propor, né, para essas pessoas. Como é que tá agora, Sérgio, a tua relação com a família? Com pai, com mãe, com a família do Maranhão? Seu filho, você já foi lá, eles vieram aqui, como é que tá isso? Já a minha relação com a minha família é uma relação muito boa, né? Assim, hoje. Depois de, acho que 2, 3 anos que eu tinha saído de casa, ainda criança, eu retornei lá, primeira vez que eu retornei lá. E é uma relação boa, graças a Deus. Meu pai é falecido. Meu pai, Ele faleceu quando? ele faleceu no primeiro semestre do curso de Direito. Eu Ele lembro, já sabia que tu estava fazendo direito? já, eu, Ah, eu, então. eu lembro que eu liguei para ele e disse que eu tinha me matriculado no curso de Direito. E ele já falava para todo mundo, na pequena cidade, Meu que filho vai ser advogado. ele já dizia que eu era advogado, né? Ah. Que meu filho é advogado. Eu não tinha nem entrado ainda na sala de aula, sabe? Então, ele ficou muito feliz. Pena que ele não pôde estar em corpo presente na colação de grau, mas eu fiz uma homenagem a ele no dia. Mandei imprimir uma foto, tamanho real, fiz ali aquele quadrozinho e ele entrou comigo na minha colação de grau. Eu já ia perguntar quem é que tinha entrado contigo, né? Com a sua esposa foi o seu sogro e com você foi o seu pai, então. Ele entrou comigo e a minha irmã mais velha veio do Pará para representar a família. A minha mãe não pôde vir. Minha mãe veio, a minha irmã veio para representar a família, entrou comigo juntamente com a foto do meu pai, sabe? Eu queria, lógico, se a minha irmã, não, pode colocar a Sandra, né, que é a minha irmã mais velha, para ela representar toda a sua família. Muito bonito, viu? Essa homenagem póstuma, né? Mas não deixou de lembrar e de carregar o pai nesse momento assim especial. Com certeza. Temos que honrar, né, os nossos pais. Nós temos uma pergunta aqui que eu acho que ela já foi respondida, mas eu vou. É porque são tantos momentos, Tantos né? no momentos caso pra ele dele, escolher. Mas vamos deixar ele dizer a pergunta é: quais são 3 momentos ou decisões difíceis que tu teve que tomar na vida, mas que foram pontos de inflexão? A partir dali, tu deu um salto seja na tua evolução pessoal, na tua evolução da mentalidade. Foram momentos ou decisões mesmo. Olha, por exemplo, vou dar um exemplo, né? De uma que eu já escutei você falando aqui. Eu vou deixar de lado a rede social porque eu preciso ser aprovado. Porque eu preciso tirar melhores notas.
Então, isso é um exemplo de uma decisão que você pode tomar. Então, eu queria que, na tua trajetória, dentre todas as decisões difíceis ou momentos difíceis, que tu destacasse aí 3 pra E gente. eu queria emendar com essa pergunta aí, Rafael. Eu fiquei querendo saber se em algum momento te passou pela cabeça o sentimento de desistir. Rapaz, isso aqui eu tô batendo cabeça demais com isso aqui eu pensava que era pra mim, não é. E se aconteceu algo nesse sentido. Nunca pensei em desistir. Nunca. Nunca passou pela minha cabeça. Mesmo no começo da faculdade. Porque no começo é o mais difícil, sabe? Você entra na faculdade justamente pensando, vou processar quem, vou não sei o quê. E é aquele negócio que, sabe, não tem nada a ver com direito, é aquele negócio ali. Saber qual é a diferença de abestado para Pois não é? abastado. Pois é, então, mesmo nesse momento eu não pensei em desistir. Mas 3 decisões que eu tomei na vida que mudaram, lógico, o meu caminho. A primeira dela foi mudar minha situação, sair, deixar aquela vida da casa da mãe para casa do pai e enfrentar o mundo, mesmo ainda sendo criança, mas essa foi a decisão fundamental na minha vida. É tanto que eu tô aqui hoje, tudo que aconteceu na minha vida foi devido a essa decisão. E outra decisão que eu tomei na vida que mudou também a minha história foi me casar. Foi outra decisão, né, fundamental na minha vida. E a terceira decisão que eu consigo aqui lembrar é de retornar aos estudos. Acredito que essas 3 decisões foram fundamentais na minha vida. E qual a tua relação com a espiritualidade, com a fé? E se influenciou em alguma coisa nos momentos de dificuldade? Assim, eu não frequento nenhuma igreja. Se você me perguntar, tu é católico, tu é crente, eu acredito em Deus. A minha religião é essa. Eu acredito em Deus e sempre acreditei em Deus, sabe? Mas assim, eu sempre pedi a Deus proteção e oportunidade. Mas todo dia, no outro dia, cedinho, eu saía atrás dessas oportunidades. Esperando, não, né? Eu nunca fiquei em casa no sofá me lamentando, nunca me vitimizei usando minha história. Ah, é que eu sou um coitadinho. Não. Eu sempre pedi a Deus, eu sempre rezei antes de sair de casa em cima da minha motinha, pedindo proteção para que eu não me envolvesse em acidente, para me livrar de bandidos, sabe? Mas todo dia eu pedia a Deus oportunidades e essas oportunidades surgiam e eu aproveitava. Então é isso. A minha relação com Deus é assim. Não frequento igreja? Não. Eu vou em igreja. Agora eu sou convidado para conversar, né? Para ir na igreja, Pra falar e dar o tal, testemunho, para né? dar o testemunho, assim, coisas que Deus fez por mim. Mas é como eu disse, não tenho religião. Eu creio em Deus. Acredito que essa seja a minha religião, mas não frequento igrejas, sabe? Não frequento nenhuma igreja, mas acredito em Deus. Meu amigo, a gente está se caminhando agora para reta final aqui do nosso podcast. E vendo aqui o Sérgio falar, Rafael, o que veio muito na minha cabeça quando ele falou dos momentos e tudo, é a questão da tolerância, né? Quando você não tolera mais alguma situação, né? E aí você age. E estabelecer esses Sim. limites de tolerância é muito importante, né? A tolerância numa relação de trabalho, numa relação familiar, enfim, todas as relações. E outra coisa que me vem muito forte aqui é aquele ditado, né? Que se diz mais ou menos assim, que tempos difíceis formam homens fortes. Homens fortes formam tempos fáceis. Tempos fáceis formam homens fracos. E homens fracos formam tempos difíceis, né? Então, como isso vai. É um ciclo que vai se renovando. E aqui, sem querer dar lição de moral em ninguém, nem estamos aqui para isso, mas que sirva de exemplo. Acho que tudo que a gente ouviu hoje. E você que está naquela dúvida, você que está ali em algum dilema pessoal, pense se realmente você tem problema. Eu vou pensar isso hoje, Rafael Uhum. Salles, quando eu chegar em casa. E veja também como, quando você exerce a intolerância quanto a esse problema, eu não posso mais permitir que isso aconteça, ou por um motivo ou por outro,
e você agir como você pode resolver isso também de uma maneira, não digo rápida, né? Mas pode resolver de uma maneira em que você vai conseguir usufruir, gozar do que você conseguiu de uma maneira, digamos assim, ainda em vida, é o que eu quero dizer, né? Não é plantar agora para colher só depois que morrer, né? Então, eu acho que você já está gozando, usufruindo muito do que você plantou há pouco tempo, que eu digo assim, de ter decidido entrar na Sim, faculdade. 5 anos depois você está aqui, sim. formado, OAB 50.000. Perfeito. Eu acho que dessa conversa a gente extrai várias lições, né? O Franco citou aqui algumas. Questão da tolerância, eu achei que foi uma análise perfeita. Às vezes a gente vai tolerando determinadas situações. Eu queria saber a tua relação com o tempo. Quando é, quando é que na tua cabeça, cara, eu tenho que mudar dessa situação? E tu vai deixando passar, não vai? Quando é que o tempo ele vai contar para tua tomada de decisão? Com a tua relação com o tempo? Tu acha que demorou muito tempo para chegar onde está? Ou tu acha que foi no tempo correto que as coisas fizeram? Por que que eu tô fazendo essa pergunta, essa provocação? Porque muita gente às vezes acha que o tempo passou e acaba ficando na inércia, acaba ficando naquela situação de tolerância e, na minha concepção, eu queria lhe ouvir, não tem tempo para que a gente possa estar sempre melhorando, evoluindo, buscando novas oportunidades. Queria saber a tua relação com isso. Assim, eu voltei a estudar 20 anos depois. Já voltei com 30 anos. Hoje eu tenho 36 anos, né? Eu queria que fosse diferente. Eu queria que primeiro eu tivesse estudado, sabe? Para depois terminar de estudar no tempo certo, é, depois construir uma casa igual eu construí, porque eu fiz ao contrário. Mas eu fiz ao contrário porque eu não tinha oportunidades, sabe? Eu tinha que estar ali na correria para primeiro construir uma casa e assim foi. Mas o tempo não importa, assim, nunca é tarde para você recomeçar a estudar. Só um exemplo, no meu curso, terminou junto comigo um senhor de 77 anos, né? Ele se formou em direito juntamente comigo, sabe? Então, nunca o tempo, sabe? Você pode voltar a estudar hoje. Se você parou de estudar e você, pô, eu quero ser advogado. Cara, se você voltar a estudar hoje, daqui 5 anos, você já é um advogado, sabe? Se você, eu quero ser enfermeiro. Se você voltar hoje, daqui a 4 anos, eu acho que é 4 anos a Sim. enfermagem, daqui a 4 anos você é enfermeiro, daqui a 4 você muda a sua história. E assim, não importa se você voltar a estudar, o tempo vai passar do mesmo jeitinho. Se você não voltar a estudar, daqui a 5 anos você vai estar na mesmice, entendeu? Então, você tem que jogar com o tempo. Use o tempo a seu favor. Meu Perfeito. amigo, e lembrando, lembrei agora, né? Isso aqui vai. Uma prima minha, que eu encontrei ela há 3 anos. Ela fala, eu tenho vontade de ser advogado, você entra na faculdade hoje. Aí 3 anos passaram, ela não entrou na faculdade. Ainda há tempo. Eu falei pra você agora dessa última vez também que ainda há tempo. Menina nova, até mais nova que a gente aqui. Pra gente finalizar, Sérgio, o que é que você deixaria aí? Qual a mensagem que você deixaria? Escolhe uma mensagem que você quer deixar, seja para a pessoa que está nessa condição de estar na rua, seja para a pessoa que tem o sonho de fazer direito, de advogar. Deixa a tua mensagem final. Antes da mensagem, Franco, eu acho legal aquela outra pergunta. E Ah, aí depois tu vai para a mensagem final, que é o seguinte: se tu tivesse uma hora para conversar com qualquer pessoa, famosa ou não, que tá viva ou não, mas tu tivesse uma hora, uma pessoa que te inspira muito, que tu quisesse escutar conselhos de vida, de qualquer assunto, se tu pudesse escolher essa pessoa, quem tu escolheria? Eu acho que hoje eu escolheria o professor, acho que é Nutt, o nome dele, Guilherme Nutt. Guilherme Guilherme Nutt. Nutt. Eu escolheria ele para, né, para escutar uns conselhos dele, que, assim, eu estudei muito ele na faculdade, né, li muitos livros dele, então, porque eu,
hoje os meus ídolos são professores, sabe? Eu não tenho esse negócio de, meu ídolo é um cantor. Eu já tive isso, mas hoje não. Hoje, depois que eu voltei a estudar, meus ídolos são professores. Porque, assim, é uma das profissões que eu mais admiro. É a profissão das profissões. Então, o professor Nutti seria um Massa, massa. deles. Agora a sua mensagem. A mensagem que eu tenho é que você não desista dos seus sonhos, né? Que todos nós temos dificuldades. Pode ter certeza que eu passei tudo o que eu passei. E muitas pessoas também passam por isso. E eu consegui. Eu sou a prova viva, né? Que é possível. Então, não desista dos seus sonhos. Lute até o fim. Tem uma mensagem que eu carrego comigo, que ela diz: imagine uma nova história e acredite nela. Eu imaginei uma nova história para minha vida. Eu acreditei nela. E hoje eu estou vivendo essa história. Bom demais. Pode bater palmas? E eu anotei aqui, o título do nosso podcast vai ser Não Desista dos Seus Sonhos. Perfeito. Meu amigo Sérgio, agradecer demais aqui a sua presença. Agradecer aos amigos que estão nos acompanhando aqui. Siga no nosso canal, dê o seu like, aquela coisa toda aqui. Amigos de lei, né? No Instagram, no YouTube também. Sérgio, quem quiser te achar nas redes sociais. Vamos deixar aqui o Qual é arroba. o arroba? Sim, é importante, né? Isso. Claro. Muitas pessoas, elas querem saber quem eu sou. Elas me verem na TV, esse cara tá na TV, tá aqui. Mas assim, muitos não divulgam. Esse podcast aqui vai mostrar quem é Sérgio. Qual é o arroba do Sério? Sérgio? Muitas pessoas não divulgam, mas é Serginho Chaves P. Serginho Chaves P, produção. Rafael Salles, redes sociais, Rafael HD Salles e Franco Almada. arroba Franco Almada Azevedo e Amigos de Lei, arroba Amigos de Lei. Amigos de lei. Amigos de lei. Agradecer aqui ao apoio, mais uma vez, de MISPA Segurança Patrimonial, ao apoio de Uritu Cafés Especiais e no nome de quem vamos dar aqui em nome de quem vamos dar aqui um presente para o nosso Ele convidado. vai levar pra Juliana. tomar com a Juliana. É o mesmo nome da minha mulher. Olha aí. Então, mais uma vez, Sérgio, obrigado pela presença. Você que nos acompanhou aqui, muito obrigado. E fica ligado que nós voltaremos com mais e mais bate-papos aí, descomplicados, descontraídos, mas com muita informação e muito conhecimento. É isso aí, pessoal. Esse foi mais um bate-papo de uma conversa extrajurídica. Até a próxima. Até. Tchau, tchau.